E aí, tudo beleza? Aqui é o Rafael e esse é o canal Round Infinito e hoje eu vou falar um pouco, discutir as políticas de DLC da série Tekken, né? Bom, a série Tekken, ela tem um responsável, o principal responsável pela série, o produtor Katsuhiro Harada, que ele tem bastante apoio da Bandai Namco para tomar as próprias decisões com relação à série, Ele que tem a palavra final com relação a tudo que envolve Tekken, Sabia não? Ele é um produtor bem ativo, Ele sempre está ouvindo a comunidade dos jogadores, Ele é bem participativo também nos torneios, na própria Evo, Ele sempre costuma estar lá para fazer os anúncios, É um cara bem receptivo, dá entrevistas, E ele tem uma visão bem interessante com relação às DLCs, Ele, até com relação ao Tekken 7, ele garantiu que não haveria nenhum personagem da série Tekken que seria pago por DLC. Legal! Tanto é que os personagens de DLC de Tekken 7, que são pagos, são personagens convidados, como o Geese Howard, do The King of Fighters, e o Noctis, do Final Fantasy XV, Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de DLC, Antes da geração PlayStation 3, Xbox 360, um jogo para ser atualizado, um jogo de luta, por exemplo, igual no caso do Street Fighter, Street Fighter 2, tinha que se lançar uma nova versão do jogo, um novo jogo, Assim como nos fliperamas tiveram 5 versões do Street Fighter 2, Nossa! Igual que tem naquela coletânea de 30º aniversário que saiu há pouco tempo, O Street Fighter 2, o 2 Champion Edition, o 2 Hyper Fighting, Super 2 e o Super 2 Turbo, E para os consoles também, saíam essas versões, No caso do Super Nintendo saiu o Street Fighter 2, depois saiu o 2 Turbo e o Super 2, Ou seja, era como se você estivesse comprando uma atualização, só que a preço cheio, Pagando o preço total, E essa realmente era a única forma que a série tinha de se atualizar, Corrigir os erros, colocar mais personagens, É verdade. Quer dizer, às vezes não. E a série Tekken, ela geralmente não tem versões do mesmo jogo, Quando isso aconteceu foi no Tekken 5, Que teve versões de console diferentes, O Tekken 5 teve o Tekken 5 normal para PlayStation 2, Porque teve o Tekken 5 no fliperama e aí teve o Tekken 5 Dark Resurrection no fliperama. Aí saiu uma versão para PSP, Tekken Dark Resurrection, Que era referente a essa versão de fliperama, e depois saiu o Tekken 5 Dark Resurrection para o PS3, Bom, essa foi a primeira vez que Tekken teve uma versão expandida, do jogo, Depois isso foi acontecer somente no fliperama, O próprio Tekken 6 e 7, saía para fliperama e aí o jogo era atualizado no próprio fliperama, mas aí quando saiu para os consoles, ele já estava na versão final, É verdade. Que é isso que aconteceu com o Tekken 7, que ficou quase 3 anos no fliperama lá no Japão, para depois, que ele lançou lá no final de 2014, 2014 foi anunciado e aí, no final de 2014 ele tinha sido lançado lá com menos personagens, meio que uma versão beta, para em 2015 ter uma versão mais oficial, com mais personagens e com gráficos atualizados, e aí só em 2017 que ele foi portado para os consoles e aí já tinha bastante personagem, bastante roupas, Mesmo porque a série Tekken sempre teve um conteúdo muito vasto nos jogos, No Tekken 3 tinha o modo Tekken Force, tinha o Tekken Ball, Tinha os finais em CGI que eram muito bem feitos, Bem louco! No Tekken 4 voltou a ter o Tekken Force, No Tekken 5 tinha o modo Devil Within, No Tekken 5 tinha como você jogava o Tekken 1, 2 e 3 nas versões arcade, O Tekken 6 teve o modo Cenário Campaign, que era um modo história lá bem extenso, Que você ia lutando no estilo do Tekken Force, Só que com muitas fases, até. Uma pena que não teve co-op para local para esse modo, Não sei por que não teve. E no Tekken 6, no Tekken 5 até já começou a questão das customizações dos personagens, de roupa e tal, mas no Tekken 6 veio isso
com uma extensão enorme de roupas para cada personagem, de cores, né? Legal! Então a série Tekken, né, e no Tekken Tag 2 veio mais ainda, no Tekken 7 continuou essa expansão de você entra lá para fazer a roupa do seu personagem, né, escolher uma roupa e você se perde com o tanto de opção que tem, né, de roupa, você pode mudar a cor, né, e isso é muito conteúdo, né, enquanto você vê outros jogos aí, até o Blaze Blue, né, até você tem que pagar para comprar novas cores para os personagens, né, claro que tem uma variedade boa já que já vem, né, mas você tem que pagar. No Guilty Gear também, no Street Fighter 5, as roupas extras, né, a maioria delas você tem que pagar dinheiro real para ter. Que merda. Enquanto no Tekken tudo vem liberado, né? Você tem que só conseguir dinheiro do jogo, né? Que nem é tão difícil conseguir para pegar essas roupas, né? Ou seja, Tekken sempre teve muito conteúdo já de cara, né? E isso é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para o Katsuhiro Harada mesmo, né? E o Katsuhiro Harada, então, ele defende essa questão de tentar trazer o jogo com o maior número de conteúdo possível, né? Com o jogo sendo bem completo, né? Essa é a postura dele. O que é muito bom, né? Porque Tekken 6, né, que saiu na geração passada, já era um jogo que já vinha com 40 personagens de cara, né? E muita roupa para você customizar, muitos itens, né, para customizar os personagens, né? Uma variedade impressionante até para a época, né? Só que o jogo não teve nenhuma atualização novos personagens, nem nada, né? E já o Street Fighter 4, né, que também é da mesma época, foi lançado no 4 e depois lançaram o Super Street Fighter 4, incluía mais 10 personagens, depois o Super Street Fighter 4 Arcade Edition com mais 4 personagens e finalmente o Ultra Street Fighter 4 com mais 5 personagens, né? Ou seja, o Tekken 6 de cara já lançou com muito conteúdo, né? E o Street Fighter 4 foi sendo reatualizado, né? Só que o problema do Street Fighter 4, as atualizações dele, inicialmente foram por jogos novos, né? Apesar de já estar na geração PlayStation 3 e Xbox 360, quando saiu o Street Fighter 4, né? Tinha 25 personagens, e aí quando saiu o Super, quem quisesse jogar com os novos personagens não poderia comprar os personagens por DLC, e sim teria que comprar um novo jogo, né? E quem tivesse o Street Fighter 4 não poderia jogar online quando tivesse o Super Street Fighter 4, porque eram jogos diferentes, né? Que merda. E isso que foi o problema, né? Irritou um pouco a comunidade, né? Até eu mesmo, né? O que aconteceu também com Marvel vs Capcom 3, né? Porque menos de um ano de lançado Marvel vs Capcom 3, lançaram o Ultimate Marvel vs Capcom 3, né? E pra mim esse é o problema das DLCs, de atualizar um jogo, né? Você não dá a opção de quem tem a versão antiga atualizar o jogo, né? Para poder continuar jogando aquele jogo com quem compra a nova versão, né? Uma outra produtora que acaba fazendo isso de um modo que eu não gosto é a Arc System, né? Que lançou o Blaze Blue Calamity Trigger, né? Com 12 personagens, e depois lança uma continuação com mais 2 personagens só, né? E aí você tem que comprar um jogo novo, né? Tá certo que no caso do Continuum Shift colocaram mais modos de jogo, o modo de história progrediu, né? A história continuou, mas mesmo assim 2 personagens para comprar um jogo novo, né? Complicado. E aí a Arc System fez uma coisa que me deixou mais incomodado ainda, depois lançaram o Blaze Blue Continuum Shift Extend, né? Que esse já vinha com as DLCs que saíram pro Blaze Blue Continuum Shift, né? Só que quem tinha a versão Continuum Shift não podia jogar contra quem tinha a versão Continuum Shift Extend. Como é? Né? Mesmo sendo praticamente o mesmo jogo já com as DLCs, né? E isso é uma coisa que eu acho ruim, né? Agora, fazer como o Mortal Kombat fez, né? Mortal Kombat 9, né? O de 2011 fez na geração PlayStation 3, que era o quê? Lançaram as DLCs e quem quisesse comprar os personagens, comprava, né? Atualizava o jogo, mas poderia continuar jogando com quem tinha a versão antiga e não comprou DLC. Então esse, pra mim, é o caminho certo, né? Assim como está acontecendo com o Street Fighter V, né? Street Fighter V lançou, né? Quem tem o Street Fighter V e não quis comprar nenhum personagem, nem nada,
pode jogar com quem comprou o Street Fighter V Arcade Edition, que vem com os 12 personagens da primeira e segunda temporada, né? Ainda bem. E vai recebendo as atualizações de modos, de jogo, rebalanceamento, né? E essa é a forma que eu acho ideal, né? E o Tekken, como eu disse, ele já lança com muito conteúdo, como foi no caso do Tekken 7, né? Que apesar da ausência de alguns modos de jogo como Survival, Time Attack, já veio com modo história, modo arcade, né? Online, um modo batalha por tesouro, né? Que é legalzinho até. Tanto é que o Tekken 7 foi adiado, né? Ele estava para ser lançado no início de 2017, foi adiado para o meio do ano, porque Katsuhiro Harada considerou que o jogo não tinha conteúdo suficiente, né? E adiaram o jogo. Ao contrário do que aconteceu com o Street Fighter V, que foi lançado com muito pouco conteúdo, né? É verdade. Só que, ao meu ver, essa questão de atualização, igual está acontecendo com o Street Fighter V, aconteceu com o Mortal Kombat X pro XL, né? Tá acontecendo com Dragon Ball Fighters, né? Vai acontecer, né? Com Blaze Blue Cross Tag Battle. Eu acho que dá uma reavivada no jogo, colocar novos personagens, né? Então, por isso que eu fico pensando que essa atitude do Katsuhiro Harada é muito boa, de querer realmente trazer o máximo de conteúdo possível pro jogo já de cara, né? E a pessoa não precisar ficar pagando por ele. Só que ao mesmo tempo que é bom trazer todo o conteúdo de uma vez, eu acho interessante ele repensar essa questão de lançar os personagens da própria série Tekken por DLC, né? Porque ele falou que não lançaria pagos, né? E a gente sabe que para eles lançar esses personagens como os que estão faltando, como Lei, Julia, Bruce, Christy, Ana, de graça, não é fácil para eles, porque isso gera custo para eles, né? Então eu acho que foi interessante a ideia de trazer personagens convidados, né? Que não fosse da própria série Tekken, para poder manter o jogo ativo, né? Na verdade, ele falou até sobre isso, né? Ele falou que a primeira vez Tekken teria DLCs pagas de personagens para eles poderem dar um ano aí de atenção pro jogo, pelo menos, né? Atualizando, rebalanceando, né? Legal! Então, as DLCs servem para isso, né? Não só para dar mais conteúdo pro jogo, mas com o dinheiro que é investido nessas DLCs, né, as empresas, né, podem continuar dando suporte online, colocar mais modos de jogo. Então, eu sou a favor ao Tekken 7 ter uma segunda temporada, mesmo que seja com os personagens da própria série, né? Colocar ali a Christy, o Lei, o Ganryu, o Baek, o Wang, né? Os personagens todos que não entraram ainda no Tekken 7, né? Como DLCs pagas, né? Ué. Na verdade, até quando ia sair o Guise e o Noctis, né? Quando ainda não tinha anunciado os personagens, eu tinha até pensado assim, vai sair um personagem convidado pago e vão lançar de graça um personagem clássico, né? Burrice. Mas isso não aconteceu, né? Ficou só os personagens extras aí, convidados, né? Que são até bem interessantes, ficaram muito bem encaixados no jogo, né? O Geese Howard e o Noctis, né? Também eles tinham seus cenários, né? Também teve a primeira DLC do Tekken 7, que foi o modo boliche, que é interessante, mas não era o modo que eu queria, né? Preferia o Tekken Ball ou o Tekken Force, né? É mesmo? Mas é conteúdo a mais, né? Mas é pago, né? Mas eu acho interessante a questão das DLCs, como eu disse, para deixar o jogo vivo, trazer novo conteúdo, né? Desde que não faça separar os jogadores, né? Quem tem a versão antiga não pode jogar com quem comprou as DLCs. Não, todo mundo se enfrentando e quem quiser o conteúdo extra, compra, né? É verdade. E muita gente acaba comprando, os mais fãs da série ou aqueles que querem testar novos personagens, né? Sempre acaba comprando. Isso ajuda a empresa e ajuda o jogo a ficar vivo, né? E eu penso que ou a Bandai Namco faz outro pacote pode fazer outro pacote da mesma forma que fez o da primeira temporada, né? Com mais um modo de jogo e tomara que seja o Tekken Ball ou o Tekken Force e mais dois personagens convidados, né? Que seria interessante. Empolgante. Ou ela realmente pode fazer igual o Street Fighter faz, 6 personagens do próprio Tekken, né? Colocando 6 aí dos que não entraram, né? Porque, o Lei, a Julia são personagens clássicos, com uma jogabilidade quase que única deles e não estão no jogo, né? Então, vamos aguardar aí para ver o que eles vão fazer, né? Eu, na minha opinião, eles
podem fazer isso mesmo, colocar os personagens clássicos da série Tekken, né? Até a Jun Kazama pode entrar aí, né? Como DLCs pagas, né? Porque eu acho muito pouco provável eles se deram um trabalho para colocar esses personagens de graça, né? O que seria o ideal, o que seria ótimo, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? É verdade. Então eu acho que o Katsuhiro Harada, apesar de ele ter essa muito boa vontade de ser contra a empresa ficar explorando os jogadores, né? Eu penso que as DLCs têm o seu lado bom de deixar o jogo vivo e render dinheiro para as empresas para que eles possam manter o jogo vivo com mais modos, né? Assim como acontece com o Street Fighter. Até mesmo o fato do Street Fighter 5 ter novos cenários, isso eu acho muito legal, né? Porque tem jogo de luta, né? Quando jogava no PlayStation 2 não tinha atualização, a gente ficava naqueles mesmos cenários e tal, né? E ter cenários novos no jogo dá uma reavivada além dos personagens, né? Eu, pelo menos, sempre acho muito bom, igual quando entrou o cenário do Giz e do Noctis no Tekken 7. Poxa, cenários bem bacanas ali, né? Pra dar uma diferenciada. Eu, pelo menos, me importo, né? É mesmo! Bom, essa é a minha opinião. Eu queria trazer aqui um pouquinho, discutir essa questão das DLCs, na visão do Katsuhiro Harada da série Tekken, né? Que é um cara que ele tem uma visão muito boa, né, com relação às DLCs, né? Como trazer um conteúdo significativo para os jogadores, né? Mas eu sinto que ele está entendendo como o mercado funciona hoje e ele pensa em trazer conteúdo de DLC sim, mas ele pensa em um conteúdo que vale a pena, né? Que faça sentido, né? E não sinta que os jogadores estão sendo manipulados, né? Lembro até que na época que saiu Street Fighter Cross Tekken, né? Que foi a época que o pessoal mais reclamou, né? Porque os personagens de DLC já estavam tudo no disco, né? Você pagava só para desbloquear, só pagava pela chavinha para desbloquear eles, né? Foi aí que ele falou, né? Sobre essa política de DLC, que no Tekken vs Street Fighter não teria esse tipo de DLC, né? Que Tekken não teria esse tipo de coisa, né? Ainda bem. Mas a gente sabe que as DLCs ajudam as empresas, né? Então eu acho que ele vai repensar isso aí. Tomara que Tekken 7 tenha uma segunda temporada de DLCs aí para atualizar o jogo, com mais cenários, mais modos, mais personagens, né? Tô gostando bastante do Tekken 7, né? Eu torço aí para continuar vivo, né? Ou seja, com personagens convidados ou com os clássicos, né? Se forem personagens convidados, eu queria muito que entrasse alguém do Mortal Kombat, né? Talvez o Scorpion, né? Bem louco. Mas eu acho muito pouco provável, porque o pessoal lá do Japão não é tão fã de Mortal Kombat, né? Burrice. Então, eu acho que para eles lá no Japão pensar em personagem mortal não é tão normal, não sei se vai rolar, né? Alguns falam até do Snake ou o Big Boss do Metal Gear entrar, né? O quê? Como personagem jogável, né? Pode ser interessante, né? Mas vamos ver. Se for um personagem convidado aí, vamos ver o que vai rolar, né? Quem sabe alguns falam até de personagens de anime, né? Porque a Bandai Namco tem os direitos de Dragon Ball, Naruto, né? Mas, apesar que ia ficar meio bizarro, né? Mas também pode ser agora que a Bandai Namco e a Arc System estão trabalhando juntos aí no Dragon Ball FighterZ. Quem sabe chama um personagem do Guilty Gear ou do BlazBlue, né? Quem sabe o Ragnar entra, né? Como é? Apesar de ser um personagem bem também o estilo anime, quem sabe dá pra fazer uma conversão e ele ficar em 3D de uma maneira interessante, né? Ou não, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas vamos ver o que vai guardar para o Tekken 7, né? Eu queria discutir um pouquinho sobre essa questão das DLCs, né? E deixem aí sua opinião, se o Katsuhiro Harada tá certo mesmo de trazer o máximo de conteúdo, não ter DLCs mesmo, ou ele, né, traz muito conteúdo e também faz as DLCs. Se vai ter DLC de personagens convidados ou clássico, deixe sua opinião aí nos comentários. E se gostou desse vídeo, deixa o like. Se gostou... se está gostando do meu conteúdo desse canal, se inscreva, né, para mais conteúdos aí com relação a jogos de luta, Tekken 7, né, Tekken em geral. E muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui e valeu!